Agora no segundo bloco, trazendo o Marcelo Valente de novo do estúdio. Retratos por Marcelo Valente. Retrato por Marcelo Valente. Escolhemos hoje um dia para bater papo sobre o retrato, porque a maioria das pessoas, elas já aboliram essa palavra de foto na parede da sua casa. Então as fotos hoje é pelo WhatsApp, é pelo Instagram, e pose daqui, pose dali, né? Não tem mais como se diz, aquela alegria de você chegar numa casa, a parede está cheia de fotos da família. Então vamos lá, Marcelo, continua com o seu papo, está tão bom sobre fotografias. E sobre fotografia artística, que é o que você faz tão bem, que é maravilhoso. Obrigado, Darcy. Eu vou contar uma história interessante, caso lá da minha casa, né? Uhum. Quando eu comecei a estudar e ver como fazer da fotografia minha profissão, eu falei para minha esposa, falei, nós vamos colocar um retrato aqui na parede de casa, um retrato grande, nesse caso eram 75 centímetros dos meus filhos, só dos dois. A gente tem um da família toda e tem o dos meninos sozinho. E ela falou, foi resistente, minha esposa é arquiteta, ela falou, não, mas vai bagunçar, né, a casa, vai tirar a decoração. Falei, olha, e eu até conto no estúdio, né, existem duas escolas de pensamento quando se fala do tamanho do retrato para a gente escolher, né, como eu falei, os retratos que a gente faz no estúdio, eles vão desde 35 centímetros até 1,80 m. Né, o ideal para uma família... 35 é mais ou menos desse tamanho. Desse tamanho. 28, 30. E 1,80 m. Né, então é um retrato grande. Eu já queria ir naquele de 1,80 m. A gente já fez alguns de 150. Olha. Os de 100 para cima são muito bons para a família inteira. 75 centímetros é bom para um casal ou individual, né? Se tiver o lugar na parede certinho, né, que hoje estão reduzindo tudo, mas sempre tem aquele lugar ideal. Sempre tem, né? Então é isso que eu estava falando, né? Tem duas escolas de pensamento quando se fala sobre o retrato e o tamanho do retrato. Tem aquela que diz que a gente deve selecionar o retrato pela decoração atual da casa, né? Então, eu tenho aquela parede que não tem nada, vamos colocar um retrato ali, né? E a outra escola de pensamento, ela fala que a gente deve escolher o retrato pelo retrato, aquele retrato que a gente vê, na hora que a gente vê o tamanho do retrato, a gente se apaixona e fala, não, é esse o retrato que eu quero. E aí a gente acha um lugar em casa para colocar. Porque a gente muda de casa, decoração da casa muda, a gente enjoa, muda o sofá, muda tudo, né? Mas o retrato tá ali representando o que a gente mais ama, né? E acaba sendo a peça mais importante que a gente tem em casa, é o retrato da família. Exatamente. Então, lá em casa foi assim, né? Eu falei voltando, né? Eu falei para minha esposa, nós vamos colocar um retrato aqui nessa parede, onde na nossa casa tem a varanda, então tem as portas da varanda e duas paredes menores, com uma arandela bonitas. Eu falei, nós vamos colocar um retrato bem aqui. Eu, não, mas tem minha arandela aí, não vai tirar minha arandela, minha esposa. Arandela em cima? Uma arandela redonda, assim, bonita. Sei. Eu falei, não, nós vamos colocar um retrato aqui. Vamos ter que tirar a arandela, colocar o retrato, colocar uma luz especial de retrato para iluminar. Ah, não, foi bem resistente. Aí a gente fez os retratos, né, foi bem no início, a gente fez um retrato das crianças, eu mandei produzir tudo, na hora que eu cheguei ainda sem a moldura, e eu coloquei o retrato bem em cima da arandela, onde ia ficar, ela brilhou os olhos e falou, não, vamos tirar a arandela então e vamos colocar o retrato da família ali, porque é o que a gente tem de mais importante. E depois a foto da família ainda é bem mais representativo do que às vezes um quadro. Um quadro você tem dificuldade, porque eu também sou decoradora, e eu trabalhei mais de 15 anos aqui em São Paulo na decoração. Um quadro, às vezes a gente tem a resistência, né? Não, acho que aquele quadro, eu quando decorava, então eu lidava com meus representantes de quadros e levava 4, 5, 6, olha, eu não sei o que ela vai ficar, mas vamos ver o que vai combinar, né? Aí essa coisa, não combina, será que combina? Dá certo mesmo, até ela que é também arquiteta, já teve essa ideia que não combinava, mas ele é muito bem assim mesmo, uma fotografia, o quadro você põe, ai caiu, vestiu como uma luva, né? E que obra de arte vai ser mais bonita que a sua família? Não, nenhuma, não falei para você? Será que eu podia pôr a minha família em cima do sofá, do meu sofá da minha casa? Eu queria ali já, sabe? Chegou, já vai ver, mas porque eu acho que é uma coisa muito importante.
Sim. Nossa, e qualquer avô, qualquer avó, qualquer pai, qualquer mãe vai ficar feliz do filho querer uma história da família e fotografias, né? Sim. Aquela tradicionalidade do passado. O meu avô era barrigudinho, bem gordinho, sabe? Eu me lembro muito bem quando ele me pegava no colo, e ele é de família, ele é italiano, veio da Itália, né? Ele cantava aquele cavalinho Irioró, então ele punha eu no sapato e me levava assim, cantava música italiana. Agora procura uma foto, gente, vocês têm foto do vô? Eu tenho só aquela pequena, de meio corpo, só aquela de fotografia que punha aquelas moldura redonda. Não tem mais meu vô. Olha que judiação. Eu fui, muitos anos atrás, eu fui na casa da minha madrinha, que eu estava contando a história que tinha os retratos na parede, e ela hoje mora na casa dos meus avós. Meus 2 avós já faleceram, mas ela mora na casa que era deles. E aí ela tinha várias caixas com muitas fotografias. Olha. Da família preto e branco pequenininha, tanto que eu resgatei essa do meu avô com 1 ano de idade, com meus bisavós, né? É possível que esteja passando aqui pra gente ver também, vou colocar esse retrato para vocês verem um pouquinho da história, né? E eu resgatei todos esses retratos e escaneei para poder preservar. Né? Tá certo. Porque tem muitos, então lá, né, em Minas. E agora, nas férias de julho, a gente esteve lá, né, visitando, eu levei meus filhos para conhecer um pouco da história da família, e tinha um retrato do meu bisavô. E aí o meu primo falou que ele tinha 2 metros de altura, que ele era enorme, assim, um homem grande. Eu nunca soube disso. Olha só, né? Então tá você vendo? vê, depois eu com 48 anos descobri que meu bisavô era muito alto, né, o nono Federico, que ele veio da Itália. É o nono, eu chamava de nono também, nono Guido Virgílio. Então é muito gostoso você ir tomando contato com a história da família. Aí agora o meu filho estava fazendo essa semana um trabalho para a escola, quantos irmãos tinham os meus avós, os meus bisavós? Aí eu perguntei para minhas primas e tal, e aí a minha avó paterna tinha 10 irmãos. Nossa! O meu avô, meu nono, né, o pai do meu pai, tinha 10 irmãos também. As famílias eram numerosas, muito né? numerosas, né? Depois a outra geração, acho que foram 5, depois hoje 2. Agora está diminuindo, né? Está ficando preocupante. O trabalho do meu filho era justamente por conta disso. Então, as famílias eram muito numerosas e era muito valioso você representar, né? E era muito comum antigamente se fazia retratos nos eventos mais importantes, né? No casamento, se fazia retrato, muitas vezes era um pouco macabro até, mas na morte se fazia as pessoas mortas, às vezes no funeral se fazia os retratos, para preservar aquela pessoa que se foi, né? Verdade. Então era muito comum. Então o retrato é muito importante para contar a nossa história. Gente, eu acho que foi assim uma aula para quem está assim caminhando a galope no avanço da tecnologia. Nós estamos no avanço da tecnologia muito grande. Todo dia tem que renovar. Ela parece uma constante renovação assim. Um dia você muda tudo, porque já aparece coisas novas, né? Sim. E você ter você passear lá em Veneza, passear lá no Vaticano, então lá no, como que se diz, na teto da Capela de Sistina, para ver tudo aquilo que tinha naquela época, para você ver quanta história tem e que a gente poderia fazer história dentro da nossa família também. Quem é novo, quem agora está nesse auge da tecnologia, desse avanço, guardem as fotos do seu pai, da sua mãe. Procure o Marcelo para fazer fotos da família, porque você viu aqui, vocês estão vendo no decorrer da história dele, quantas fotos, quantas coisas lindas ele está passando para nós sobre a história da família. História da família é cultura, é amor, é consideração, são lembranças que jamais devem se apagar. Então é esse o conselho que eu dou para vocês. Agora, falar de preço, a gente não vai falar, né, Marcelo, porque tem todos os preços com você, né, das fotos. Mas o que eu gosto gostaria de comentar é que o nosso estúdio, eu acho muito importante que as pessoas passem pela experiência do retrato de família. Então a gente é um estúdio de portas abertas. Não tem custo. A gente solicita um valor para fazer a reserva da sessão de retratos, mas sem compromisso esse valor a gente reembolsa no dia, porque a gente quer que a família
ao estúdio, mas a gente tem o nosso tempo, a gente tem que organizar a agenda. Sim. Né? Então existe um depósito para fazer o agendamento da sessão, que a gente reembolsa no dia da sessão, mas as pessoas, elas podem ir ao estúdio, fazer os retratos, passar pela experiência. Se elas amarem os nossos retratos, elas fazem um investimento. Se elas não gostarem, ou no momento, não for o momento de fazer o investimento, a gente passa pela experiência e elas podem ir e sem problema. O que a gente acha importante, o que eu acho, né, nossa filosofia, é que as famílias, elas têm que passar por essa experiência. Se preparar, se vestir bem, ir até o estúdio, fazer os retratos da família, e aí decide, né? Ah, eu quero, eu acho valioso, eu vou fazer um retrato da minha família, então fazem um investimento e a gente cria essa... Vamos fazer uma coisa, então? Vamos fazer uma coisa? A primeira pessoa que ligar para o Marcelo tem uma entrevista de 15 minutos comigo, aqui contando o que achou do estúdio. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Ótimo. Olha lá, gente, para quem ligar primeiro para o Marcelo para falar sobre o estúdio, marcar uma visita no estúdio, depois vem aqui no meu programa contar como que foi essa visita, o que você aprendeu. Tá bom assim, Marcelo? Tá bom. E aí a gente vai presentear essa família com um retrato de 28 por 35 centímetros. Olha, vai presentear a família com um retrato de 28 por 35 centímetros. Por 35 centímetros. Gente, tá valendo, viu? Isso. Então, vamos esperar. Marcelo, mais uma vez, o nome do estúdio e seu telefone. O nome do estúdio é Retratos por Marcelo Valente. Nós estamos nas mídias sociais como Retratos por Marcelo Valente. E nosso telefone é 11 97889 4777. Eba, então vamos lá. Quem vai sentar na nossa cadeira aqui para ser entrevistado e pela primeira vez visitou, ainda vai ganhar uma foto de Marcelo Valente. Olha lá, gente, não esqueça, promessa é dívida. E eu costumo cumprir com minhas promessas. Tudo certo então, Marcelo? Tudo certo, né? Vamos encerrar então esse programa hoje? Sim, vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, por me receber aqui. E eu convido a todos a irem até o estúdio lá conhecer o nosso trabalho. E você não esqueça que o lançamento da revista está vindo aí com bastante novidade. Eu faço questão que você vai para nosso evento, né, para ver a revista, que não é um retrato que você faz, mas são lembranças de gente que foram no evento passado meu e elas estão nessa revista. Você já é um dos convidados. Vai ser um prazer. Tá bom? Vemos lá. Tá. Então, gente, olha, beijinho para todo mundo e até a próxima, né, Marcelo? Até a próxima. Obrigado.